Fala pessoal, estamos aqui em mais um Isbel Talks. Estou aqui com um pastor querido que a gente se conheceu aqui, né, cara? E eu já até confundi o nome dele aqui no meio do caminho, mas o nome dele é Arnaldo Neto. Arnaldo Neto, na igreja de Iguaraçu. Você já ouviu aqui a gente conversando com o pastor Rafael, que é de Igaraçu, no Nordeste, mas tem um cara de Iguaraçu, que é o pastor Neto. Isso. Antes de eu falar um pouco mais aqui do pastor Neto, quero reforçar com você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir o nosso vídeo, comentar aqui abaixo, compartilhar com pessoas que estão relacionadas com o tema aí a respeito de igreja. A gente vai conversar sobre isso. O pastor Neto tem feito um trabalho maravilhoso lá. E a gente vai conversar sobre isso também, né? Sobre os processos que passaram até a igreja chegar onde está hoje. Sim. E é isso. Só para lembrar para você também, a gente está num cenário novo aqui, num ambiente diferente, porque nós estamos aqui na Assembleia da Igreja Missionária. Então, um evento que tem muitos pastores, que a gente está conversando com um monte de gente aqui para adiantar nossos podcasts também e tendo a oportunidade de aprender com esses homens de Deus. Pastor Neto, queria que você se apresentasse, sua família, sua igreja. Já pode mandar lá. Bom, eu sou o pastor Arnaldo Neto, né? Da Igreja Missionária de Iguaraçu. Iguaraçu. Aqui no Paraná. Paraná. Né? A minha família toda é da igreja, né? E eu tô lá desde que nasci. A minha família nasceu nessa igreja. Que legal, né? E aí, então, eu saí um tempo, sempre soube do meu chamado, desde os 14 anos, mas eu sempre estive na igreja, mas fui trabalhar. E aí, num devido momento, né? Ali nos 29 anos, eu resolvi assumir de verdade meu chamado, né? Que legal, Foi cara. quando eu vim aqui pro Isbel. Aí estudei. Com 29 anos, cara. Estudei daí 3 anos aqui. Foi de 2013 até 2015. Aí me formei em 2015 e de 2016 para cá, né? Então fazem 7 anos, vai fazer 8 anos em janeiro. Eu tô lá, revitalizando Iguaraçu. Revitalizando Iguaraçu. E essa era a palavra que eu estava buscando aqui na minha cabeça agora, revitalização. A gente conversou com algumas pessoas aqui que está fazendo o processo de implantação de igreja e revitalização é algo diferente. Sim. É algo, a gente não começa algo do zero, a gente literalmente dá continuidade a algo que está sendo feito. Isso. E eu acho que é a primeira vez que eu estou conversando com alguém no podcast aqui no Isbel Talks, com alguém que está fazendo revitalização. E é justamente sobre isso, cara. Como tem sido a sua experiência? Qual foi os primeiros desafios que você experimentou nessa revitalização lá? São vários desafios, porque eu peguei uma igreja que o pastor estava lá há 40 anos. Caramba! 40 anos. Pastorzão, né? Então ele se aposentou. Ele foi seu pastor também, Foi meu né? pastor, a vida toda. A vida toda. Tive ele como pastor. E aí, então, ele se aposentou, foi quando eu assumi, né, a igreja e comecei, então, a revitalização. Eu acho que a primeira coisa é você chegar lá e começar de pouco, trabalhando, mais sondando, olhando, né, vendo no que você pode ajudar. E aí as coisas vão acontecendo. Eu percebi que no meu processo, nada foi por imposição, mas foi por expor. Eu comecei a expor, né, as coisas e as pessoas começaram a sonhar junto comigo. Que legal. E aí, quando eles compraram o sonho, a gente começou a trabalhar junto. Mas foi um processo árduo até chegar até aqui, né? São 7 anos e eu posso dizer assim que eu sabia que seria algo que não seria rápido, né? Desde o primeiro momento que eu cheguei lá, eu tinha muito forte isso no meu coração, Deus colocou muito forte no meu coração que seria algo que seria longo, né? Não seria do dia para a noite, né? Porque se você, igual você me perguntou, você chega num ambiente que já está tudo feito, né? Você não pode chegar chegando, né? Tem as pessoas que estão lá, né? Até as que são mais velhas que a gente, então tem todo um processo de desconstrução, né? Não desconstruir tudo, mas pegar as coisas que estão boas e continuar. E pegar as coisas que você percebe que não está tão bom assim e começar a trabalhar em cima delas, né? De novas atitudes, novos posicionamentos, no geral da igreja, né? É interessante que
A gente até conversa sobre isso em algumas ministrações quando se trata de revitalização, plantação e tal, que é muito mais fácil você fazer uma curva num barco pequeno do que você fazer uma curva num barco grande, que já tem muitos anos, que tem Sim. pessoas ali dentro acostumadas com o ritmo. Uhum. Eu acredito que existe até um respeito com a liderança anterior, de você não Aham. chegar impondo. Cara, mas onde eu queria chegar no teu coração, né? Uhum. Como foi o sentimento de saber das coisas que precisavam acontecer, do que você queria, talvez Deus tinha colocado no seu coração, Aham. mas também o time para isso, né? Porque muitas Aham. pessoas não sabem o tempo para fazer a mudança. Aham. E como foi que Deus te orientou? Ó, a nossa denominação, ela nos deu uma pós. Foi, acho que 2017, 18. Nós fizemos uma pós de plantação, revitalização de igreja e liderança. Legal. Através dessa pós, Deus me orientou a fazer cada um dos passos como eu faria. Dentro dessa pós, a gente viu muitas coisas de como talvez eu deveria agir, né? Nós tratamos da vida espiritual, da vida emocional, né? Da vida organizacional da igreja, de ministérios. Então, ali o Senhor queimou muito forte no meu coração e eu então comecei a fazer. Eu entendi ali que não seria uma coisa rápida, mas seria talvez uma perseverança e uma obediência, uma longa perseverança e obediência na mesma direção, né? Então eu tinha muito claro, eu sou muito objetivo, né, em algumas coisas, então eu tinha muito claro que seria algo que não seria do dia para a noite. Então eu comecei a trabalhar, não focando no hoje, mas focando no que poderia e que surgiria no futuro, né? E acho que dentro disso, algumas coisas que acho que Deus colocou muito forte no meu coração. A primeira coisa, oração. Uma vida de oração. A primeira coisa que eu mudei foi o meu tempo de oração. Eu comecei a orar mais. E orando mais, eu comecei a depender mais de Deus. E estando mais na presença de Deus, né, estando mais, Deus vai te dando direções, né? E as coisas vão fluindo. Você vai conseguindo entender, porque se você está numa revitalização, eu entendo que é mais ou menos assim. Você chegou, tem as coisas que estão boas, mas tem parte da casa que você vai precisar limpar. Então você vai ter que erguer os móveis para cima, né, e começar a fazer a limpeza. E tirar o pessoal da zona de conforto. E isso dói. Isso dá. E traz confronto, né? Então, eu acho que a oração me permitiu ser bem resolvido. Com os Então, com os confrontos. confrontos, e eu fui como Deus tinha ministrado no meu coração. Eu fui sendo direcionado por Deus e fui obedecendo. É claro que no meio do caminho, algumas pessoas saíram, né? Algumas pessoas não quiseram ficar sobre a liderança, né? Porque já tinham costumes que talvez já estavam ali e queriam que continuasse daquela maneira. Mas eu até tive algumas conversas e disse assim, ó, será da maneira que Deus quer. E como eu tenho orado, eu estou ouvindo o que Deus tem falado, então eu vou começar a trabalhar em cima disso. E fui trabalhando. Tem que existir isso também, né? Porque Deus tem, embora esteja fazendo algo naquela região e com aquelas pessoas, mas Sim. ele tocou o seu coração. Exatamente. Ele convidou para isso. Uma vez eu até conversei com o pastor Sandro e pedindo oração para ele e orientação em relação a isso. Ele disse, ó, você é o pastor, Deus te colocou aí. Então, o que Deus tem falado com você? E aquilo falou muito forte comigo, num café que eu vim tomar com ele aqui em Londrina um dia. E eu voltei para casa com meu coração queimando e mais aberto para aquilo que Deus queria fazer e talvez discernindo mais e fui caminhando, né? Foi um longo processo, mas à medida que o tempo vai passando, né, as coisas foram mudando, tudo foi mudando. Porque se a gente falar cientificamente, né, a revitalização vai de 7 a 10 anos. Eu estou no 7º ano, né? Ainda tem mais uns processos para acontecer, mas eu percebo que quando você olha para aquilo e vai, né, você tem um foco, né, diante de Deus e Deus te direciona para aquilo e o teu coração queima, então se você continuar, vai dar resultado.
né? A questão é você não se perder no caminho, a questão é você não deixar talvez as suas emoções, as emoções ruins que eu digo, né? Os sentimentos que são ruins, às vezes frustrações, porque tem muitas frustrações, né? Não deixar as frustrações serem maior do que aquilo que Deus disse, né? Não deixar que talvez a perspectiva natural sejam maiores do que as expectativas que devem estar em Deus, né? Que nosso coração deve ter em Deus, né? É Então, engra- acho que o foco maior foi isso. É engraçado que quem tá de fora não tem ideia do tempo que isso gera, né? Por Isso. exemplo, eu cheguei e vi a sua igreja do jeito que tá agora, eu fiz, cara, que igreja linda. Aham. Que maravilha. Aí o Sandro começou a falar comigo, né? Cara, tu tinha que ver como foi o processo desse cara e Sim. tal. Aham. E a minha pergunta pra ti agora, cara, quanto tempo durou pra você ver os primeiros sinais? Ah, acredito que pelo menos uns 5 anos e meio. Caramba. De um ano e meio pra cá. Ó, vê só, gente, presta atenção nisso, cara. Eu acho que pra geração ansiosa que a gente tem, isso é um desafio. Nós precisamos de pessoas que topem a revitalização. A gente precisa de muita gente que topem isso, porque a gente sabe que a igreja teve essa debilidade aí por muito tempo, essa fragilidade de formar novas pessoas no meio do caminho. A gente precisa de revitalizadores de igreja, mas temos uma sociedade extremamente imediatista, cara. Cara, eu acho que muita gente morreria no meio do caminho. Sim. 5 anos e meio pra você ver o primeiro A sinal. maioria dos frutos, Caramba, alguns cara. frutos. Então presta atenção nisso. Eu acho que o melhor recado que você pode tirar desse podcast aqui é isso. Olha, foi 5 anos e meio pra ele ver os primeiros frutos. Aham. E eu te desafio a entrar no Instagram. Como é que é o Instagram lá Lá é IM Iguaraçu. IM Iguaraçu, Iguaraçu. Eu te desafio a dar uma olhada lá no Instagram da Iguaraçu e você vê a igreja linda, cara. Tava falando aqui antes da gente começar o podcast que legal o que a gente consegue ver nas redes sociais do que vocês têm feito, a juventude que tem na igreja de vocês, a quantidade de pessoas, de tudo que vocês têm feito naquele lugar. Cara, você é um presente de Deus para a igreja. Amém. Cara, e é de pessoas assim que a denominação precisa, que a igreja precisa, que topa esse tipo de desafio. Cara, vê, o processo de revitalização dura, em média, 7 a 10 7 a anos. 10 anos. Você tá no 7º ano, mas só viu algo acontecer Aham. depois de 5 anos e meio. De uma maneira mais prática e Sólida. objetiva. Sólida. Tem uma coisa também que durante esse tempo, né, eu falo pra você da oração, porque eu acho que o que me sustentou foi sempre essa questão de estar em oração ainda. Eu continuo em oração. Para mim, o foco maior que Deus usou para mim foi a oração, porque a oração fez com que eu permanecesse de pé, conseguisse passar pelos turbilhões, pelas lutas, pelas dificuldades. E uma coisa que eu sempre falo pro pessoal lá na igreja, que o Senhor falou muito forte comigo também no começo, né, quando eu cheguei lá: faz aquilo que você pode com aquilo que você tem onde você está. Então, por exemplo, eu nunca esperei ter muito recurso, mas dentro do meu recurso, eu sempre fiz tudo que estava ao meu alcance. É assim, é um zelo que me consome por Deus. Então, se eu não poderia naquele dia talvez oferecer vamos pegar uma comida, coisa prática, talvez um churrasco com picanha, mas se eu tivesse uma carne ali de segunda, Um pão de alho. um pão de alho e uma linguiça, vou oferecer eu faria isso. aquilo dali, né? Então, fazer o que pode com aquilo que tem, onde está, na direção de Deus. Que bênção, cara. E a gente já tá caminhando pro fim, que pena. E eu espero ter mais tempo com você pra gente conversar sobre igreja, e eu acredito que tem muitos ensinamentos para ser passado para muita gente que nos assiste, mas esse é um recado maravilhoso, cara, quem tem essa frase se assemelha muito a uma frase de Mário Sérgio Cortella. Aham, Faça o que você tem, na condição que você tem, exatamente. enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Aham. Então, é isso. É isso. E você fez isso, você foi paciente. E um recado também que foi a oração, né, cara? Muito Quanto crente oração. tem deixado isso de lado. Exatamente. E a própria Bíblia fala, em Filipenses também fala isso, capítulo 4, né? Que antes de ficarmos ansiosos com qualquer coisa, na verdade ele fala que não devemos ficar Não. ansiosos com nada. Mas antes leva tuas orações, tuas súplicas diante do Aham. Senhor. E ele vai te atender. Aham. Neto,
Um prazer, cara, te conhecer, Igualmente. conversar com você aqui e espero continuar vendo o que você está fazendo lá e também quero ver os frutos que você tem formado, né? Que, cara, eu tô vindo do Farol Olinda, né? Aham. E Anderson, hoje ele para mim já é uma referência no quesito plantação de igreja, mas a primeira pessoa referência em revitalização de igreja que eu tenho ouvido claramente é você. E você para mim já é uma referência, cara. Amém. E acredito que para muitas outras pessoas. Isso é um presente para a igreja brasileira e missionária. Amém. Vamos continuar fazendo a obra de Deus. Um recado final para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu acho que para mim é o que queima meu coração e talvez persista na oração, né? Mesmo que Persista na você oração. não veja resultado, dobre seu joelho e volte-se para Deus todos os dias, e aí ele vai mover, ele move. Né? Tem coisas assim que eu posso dizer, em todo o meu processo foi dolorido, mas existiam algumas coisas que eu posso compartilhar aqui para finalizar, que eu entrava em oração e quando eu ia para resolver, praticamente já estava resolvido através da oração. Acho que não negligenciar essa parte espiritual. Talvez quando a gente fala de revitalização de igreja, né, a gente está falando, a gente não pode esquecer que a igreja são pessoas e também a gente não pode esquecer que é algo físico, é material, né, administrativo, mas é espiritual. Mas tem é a espiritual. essência de Deus, né? Com certeza. É a essência. Então, eu acho que para a gente não perder a essência e para que Deus nos direcione com todas as outras ferramentas para que a gente possa colocar tudo em prática, a oração é a chave. Pelo menos para mim foi dessa maneira. É isso aí. Não existia recado melhor para dizer para você. Ore, crente de Deus, aleluia. Amém. Amém? Finalizamos mais um Isbel Talks. Mais uma vez, Neto, prazerzão estar com você. E é isso, pessoal. Até a próxima. Até o próximo podcast. Finalizamos. Cara, valeu mesmo. Prazerzão conversar contigo, cara. Amém.